Olha, é o seguinte, temos um grupo de jovens liderados por Stefan, que é diretor de um programa na internet chamado Investigação Fantasma, e essa equipe realizava análise presencial de lugares e residências sobre as quais se haviam relatos de experiência sobrenatural. Eles visitavam as casas a partir de convites dos próprios moradores que ouviam em suas residências ruídos estranhos, alegavam a aparição de vultos, bater de portas e janelas, na finalidade de chegar num veredito se aquelas supostas manifestações tinham origem paranormal ou se eram cientificamente explicáveis. O programa fazia tanto sucesso que àquela altura estavam negociando um contrato para migrarem para a televisão fechada pelo canal Sci-Fi, e assim conhecemos Tim, sua namorada Stacy, seu irmão Billy, Gary, Allison, Jamie e Lisa, claro, com Stefan, o produtor, cada qual com sua função na produção daquele promissor programa de investigação paranormal. E aí? Aqui é o Juquib e hoje é dia de Vale Não a Pena Jogar? Não, eu tô brincando. Foi uma brincadeira que eu fiz com o pessoal do Twitter. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Juquib e o assunto vai ser sempre terror. E antes de qualquer coisa, preciso continuar sugerindo a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. E também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular, para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar um vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. Pessoas, estou no Twitter, tá? Cujo username é Sinap, vou soletrar, CIN4PI, que é a iPanic ao contrário e, claro, com 4 no lugar do A. Eu fortemente sugiro a vocês que sigam a gente lá, porque lá a gente tá tendo um contato mais direto, a gente tá conversando direto, e isso é bem legal. Bom, sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu. Bom, então eis que surge ao grupo a oportunidade de visitar a inabitada casa de número 311 da rua Lenox, de Edmund Hill, residência que testemunhou mais de uma dezena de assassinatos em 300 anos desde que foi construída. Por esse histórico hostil, moradores da vizinhança relataram diversas manifestações dentro da casa que eles julgavam ter origem paranormal. E esse era um prato cheio para a equipe de investigadores se aventurarem nesse provável novo episódio de sua série antes de ir à TV, ainda na internet. Vamos lá? Então bora! A primeira inspeção na casa foi feita de forma solitária pelo Billy. De fato, como técnico audiovisual do grupo, ele precisava chegar primeiro para instalar todo o equipamento de áudio e vídeo necessários para compor a reportagem. Assim sendo, observem, ele montou as câmeras de vigilância em pontos estratégicos da residência, em frente a portas e corredores, mas no seu primeiro e único momento de distração, algo estranho aconteceu. Uma bola aleatória rolou até seus pés. Era estranho porque a sua equipe ainda não tinha chego por lá, e não havia mais ninguém dentro da casa além dele, e dadas as circunstâncias, se podia excluir a influência do vento pelas janelas. O incidente, por sua vez, se repetiu, não uma, mas 2 vezes. Mesmo após inexplicavelmente a bola ter se movido de um quarto fechado no andar de cima, até ele no andar de baixo, e depois do quintal fora de casa, até encontrá-lo no sofá pela 3ª vez. Então, senhoras e senhores, além de sumir do mapa a partir dali, Billy nunca voltaria a ser o mesmo. Parece que estamos nos deparando com um verdadeiro caso de manifestação sobrenatural. Durante a viagem do restante do grupo até a residência em questão, eles conversam na van que a indicação daquele imóvel para que eles fizessem essa investigação chegou pela Stacy via celular e veio do último morador desse endereço que, para surpresa de todos, estava morto há quase 100 anos. Na verdade, a Stacy falou meio que brincando, né, que a indicação do lugar veio de um fantasma, entre aspas. Mas isso na hora não foi levado tão a sério. Então significa dizer que alguém, de alguma forma, se comunicou com ela virtualmente para que ela, junto ao seu grupo, visitasse aquela casa. Mas quem? Bom, não importa. O que parecia ser estranho ficou ainda mais quando, buscando na internet informações sobre o endereço da casa, a pesquisa revelou que muitos, se não todos, os assassinatos naquele lugar, de que se teve notícia, foram seguidos de rituais de crucificação das vítimas por um suposto complô satânico, o que deixou Stacy com essa cara. Não só isso, né? Ela ficou ainda mais encucada por saber que a mensagem que ela recebera via celular não tinha exatamente um remetente. O clima na van, antes descontraído, foi tomado pela angústia e expectativa do que eles viriam encontrar naquela casa. E essa hora finalmente chega,
quando eles desembarcam no fatídico destino. Bom, 311 da rua Lennox e a equipe de cara dá a falta de Billy, que deveria estar por lá os esperando. Eles procuram em cada cômodo e nada encontram. É que, como o Billy era meio travesso, o grupo acreditou ser mais uma de suas brincadeiras, então continuaram seus preparativos para dar início às gravações e uma hora, inevitavelmente, o Billy tinha que aparecer. Antes mesmo de começarem a expedição pelo imóvel, a energia da casa subitamente entra em curto, deixando-os no escuro. Talvez fosse mais uma pegadinha do Billy, né? Mas de todo modo, a luz não era de tamanha necessidade, porque as gravações eram feitas dessa forma, e os equipamentos de vigilância instalados mais cedo funcionavam por gerador e à base de visão noturna. Mesmo assim, por alguns detalhes burocráticos, eles precisavam verificar a origem do apagão. Mas nesse exato instante, um barulho estranho os instigou. Tim, Stacy e Gary usaram desse oportuno ruído para dar início imediato às gravações, e Stacy, que estava com eles, de repente, não estava mais. Sua voz, seus gritos eram ouvidos ao longe quando, pelas câmeras, o tio observou horrorizado que sua namorada estava sendo arrastada por entre os corredores, deixando um rastro enorme de sangue que terminaram num quarto cuja janela, antes selada, estava escancarada. Tim, por sua vez, avistou sua mulher no quintal, mas não a encontrou quando foi até lá. Agora, gente, pelo amor de Deus, um homem mascarado que matou o Gary, vejam, passava a perseguir o Tim incessantemente pela casa. E a um instante de matá-lo... Olha, não é má ideia, tá? Aquela brincadeira deixou o Tim apavorado, mas aliviado, por outro lado, de ver que todos estavam bem, principalmente por Stacy. E, ele conseguiu achar o Billy. O Billy estava lá fora, sentado, todo recolhido, ainda atordoado pelo incidente da bola que o perseguia, e que ele agora mantinha nas mãos. Tim nunca tinha o visto daquela forma, né? Mas de algum modo convenceu o irmão a se enturmar com a equipe, sob a alegação de que certamente tinha alguma explicação lógica para a situação que ele havia experimentado. Então eles foram para dentro. A bola, por precaução, ficou lá fora. O problema é que essa reaproximação de Billy com o resto do grupo parece ter lhes dado a liberdade de fazer piada com sua situação. E a maldita bola, mantida fora da casa pela noite, agora já estava em um dos cômodos sobre o qual a equipe detectou o movimento atípico. Mas foi no quarto ao lado que os investigadores experimentaram o terror pela primeira vez em sua forma pura. Alison estava morta! Disposta na parede em forma de cruz, com os pulsos pregados, escorrendo sangue. Gente, dessa vez é sério, tá? Na verdade, eles hesitaram no primeiro momento de que aquela cena fosse real, uma vez que Billy tinha ficado bravo com as piadas sobre a bola e poderia muito bem ter se vingado em forma de truque. Mas, gente, era real. Olha essas inscrições marcadas a corte nos braços dela. Alison foi crucificada na parede e as portas da casa pra rua e janelas, de forma súbita, bateram e se trancaram, deixando o clima no imóvel insustentável, alimentando uma paranoia injustificável. Por que injustificável? Porque assim, apesar de serem um grupo, né, e estarem todos unidos, e sobretudo apesar de serem investigadores paranormais que lidavam com o sobrenatural, o fato de Alison ter aparecido morta inevitavelmente os trariam mais dúvidas do que certezas. Tipo, eles podem ter experimentado eventos paranormais em programas passados, tá? Mas nenhum deles levou à morte de alguém do grupo, sabe? Essa desconfiança subconsciente os fez duvidar uns dos outros no primeiro momento, mas naquele instante o importante mesmo era sair, o que não seria tão fácil. Observem, por favor, o Billy encarando a Alison morta como se algo o estivesse influenciando a fazê-lo junto à companhia da bola. E isso vai ser muito importante no momento depois. Presos ali dentro e sem sinal de internet ou telefone para pedir socorro, o grupo se divide e procura uma forma de sair daquela casa. Porém, Stacy, junto a Tim e Jamie, verifica anomalias na frequência do equipamento de detecção, que em seu ápice culminam num ataque sobrenatural a Jamie, arremessando ele diversas vezes contra a parede, deixando-o bastante ferido. Agora, eles todos se reúnem na sala, onde discutem alternativas para justificar o que acabaram de ver e como sairão daquela casa. No entanto, Lisa ainda tinha no banco de dados do seu notebook a informação de que a página que ela consultou antes de entrar na casa pela primeira vez, essa página ela foi atualizada, tá? Isso era importante porque traria à tona informações necessárias para uma melhor compreensão de com o que eles lidavam, mas ao mesmo tempo era confuso porque a host do site era a mulher do falecido proprietário daquela casa, que a julgar pela idade dele, ela também a essa altura ou estava morta ou teria uns 100 anos de idade, improváveis para se atualizar um site. A atualização na página, porém, contava em tempo real o número de mortes praticadas pelo culto satânico que aquela casa hospedou no passado, cujos rituais
e sacrifícios crucificavam as vítimas em cultos profanos, e a morte de Allison, portanto, teria forçado a atualização do site por essas pessoas que, teoricamente, estavam mortas há mais de meio século. Só que, ao descobrir esse compilado de informações, o grupo, reunido no escuro da sala de estar, foi surpreendido por uma alta na frequência magnética de seus aparelhos medidores, que culminou na abdução de Lisa pela morte, fadada à crucificação, tal como não teria como ser diferente. Gente, havia algo de outro mundo dominando os corredores daquela casa e matando os integrantes do grupo um a um. Então, não tem como ficar parado esperando o alvorecer, porque não tem! Nessa busca por eventuais possíveis rotas de fuga da casa, Stefan, o diretor, ficou preso num depósito. Eu preciso dizer que ele morreu? Preciso, né? Ele morreu. Adivinhem como? Crucificado. Bom, aqui nem tanto, porque o espaço não permitia a envergadura dos braços, né? Mas a intenção era essa. Completamente abatido, o grupo restante reúne os 3 amigos mortos em homenagem, mas aquela desconfiança mútua acaba superando o luto triplo, sobretudo em relação a Billy. Em cada uma das 3 cenas de crime, em nenhuma delas o Billy estava presente, o que era péssimo pra ele. Era péssimo porque, tipo, a Allison morre num quarto e todos os outros estão juntos em outro cômodo, exceto o Billy. Da mesma forma com Lisa, e agora igual com Stefan. Billy não tinha álibi, e isso gerou uma discussão acalorada entre ele, Jamie e Gary, mas que logo foi apartada pelo Tim, o único ser racional daquele resto de grupo. Ainda munidos com a pouca bateria restante do notebook e logados à internet de alguma forma, Jamie e Gary conseguem desvendar um certo padrão numérico nas mortes. Com os assassinatos de Allison, Lisa e Stefan, o site que representava o culto satânico de que aquela casa era palco desde sempre mencionava um número específico a ser atingido para que uma antiga profecia chamada Novum fosse atingida. O número era 59.049 mortes por crucificação através do culto, desde a crucificação de Jesus Cristo há 2000 anos, de modo que faltava apenas mais uma morte para que esse número fosse atingido e essa maldição fosse cumprida. Tá, mas vamos lá, e aí, né? De onde veio um número tão específico desse aí? O Gary explica que a Cabala diz que o número do demônio é 2 e o número de Jeová é 7. Somados, eles dão 9. A mesma filosofia, segundo ele, versa que existem 5 anjos da morte para compensar a ordem demoníaca. E se pegarmos a calculadora, veremos que 9 elevado a 5 resulta em 59.049. E o número correspondente de cada morte é exibido em hebraico antigo nos corpos sacrificados através de corte nos braços. Portanto, é seguro dizer que esse grupo estava na hora certa e no lugar errado. Mas se pararmos para ver, se realmente falta apenas mais um sacrifício a ser feito, por que o Billy não foi levado para a morte junto com os outros 3, uma vez que ele foi o primeiro a ter sentido a influência maligna da casa? Bom, honestamente, eu não sei. Mas eu sei que Gary ficou tão atordoado com o que o seu notebook lhe mostrou que o fez perder os sentidos, a consciência, a cor dos olhos e a vida. Quando Tim e Stacy o encontraram, tiveram a curiosidade de ver o conteúdo que Gary lhes chamou a atenção para assistir antes de ser morto. E o vídeo era perturbador no sentido de que era uma compilação de vários momentos assombrosos que eles mesmos gravaram dentro da casa, misturados a outros trechos antigos dos cultos que aquela casa viveu e que culminaram naquele instante apavorante que estava por acontecer. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, o quarteto restante finalmente se via agora preso a um pesadelo oculto e interdimensional de que eles não mais poderiam sair. Mas graças ao mesmo Deus, e contrariando o que eu mesmo disse anteriormente, o amanhecer lhes acalentaria pela luz do sol transpondo as janelas e que lhes ofertaria um conforto de que o pior já passou. Ou será que não? Gente, isso é sério. De forma totalmente abrupta, o Jamie apareceu louco da vida pela morte de Gary, até então seu melhor amigo, e botando a culpa de toda aquela chacina em Billy, avançou enlouquecido de faca no garoto. Mas a influência maligna do lugar a que Billy estava submetido desde que chegou por lá, de alguma forma e por algum motivo, o protegeu. Pois, a um segundo de dilacerar o jovem a faca, a mesma virou-se contra ele, Jamie, sem que ele próprio quisesse, e acometeu o técnico de morte, completando a profecia sobre a qual nenhuma outra morte era mais necessária. E dessa forma, a porta automaticamente se abriu. Tim, Stacy e Billy estavam livres, mas o garoto ainda hesitava em sair de cena. Inconformado com todo aquele acontecido, ele pedia para a entidade que matou seus amigos levá-lo junto. E assim foi feito. Stacy, ao sair, sofreu um acidente, mas no fim das contas ficaria bem. Sobretudo com a notícia de que impossivelmente estava grávida de Tim
Mas, mesmo que tão cedo fosse, ela já saberia até o sexo do bebê, adotando um olhar de soberba na fala e no olhar, o que pra nós significa nada! A Casa Assombrada, ou originalmente Before Someone Gets Hurt, é um filme norte-americano de terror sobrenatural lançado em 2018, produzida pela Gravitas Venture, distribuída pela mesma empresa mundialmente direto para TV e home media e com selo R de classificação indicativa. Por ter ido à TV, o longa não atinge coisa alguma em bilheteria, e ainda que fosse esse o caso, parece não ter caído nas graças do público, que avalia uma comédia ridícula de 3.3 no IMDb e uma aprovação pífia de 14% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Tais medidas sequer atraíram a crítica especializada e nem mesmo as amadoras a se darem o trabalho de mencioná-las em seus blogs e artigos pelos seus vereditos. Dessa forma, nem teria tanto mais o que ser dito, além de que o filme é fraco, o enredo é terminantemente confuso e cheio de pontas soltas, com explicações mirabolantes para consequências pequenas e a atuação de média para baixo de seus atores, o que culmina comigo numa nota 1. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.